Aqui viemos para te louvar, teu santo nome nós queremos exaltar, pois só tu és muito digno de louvor. Vamos glorificar a Deus, nosso Senhor. Meu Senhor, só tu és o Altíssimo, glórias e louvores daremos ao Santíssimo. Tu és meu Senhor, só tu és o Altíssimo, glórias e louvores daremos ao Santíssimo. Boa tarde a todos. Celebramos a Santa Missa nas nossas intenções particulares, nas intenções da nossa comunidade Santo Alberto, comunidade São João Batista, Auxiliadora. Nós tivemos uma hora atrás a adoração ao Santíssimo Sacramento e essa missa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, a primeira sexta-feira do mês. E hoje, por ser dia 3, também é dedicado a São Tomé, né? Então vamos celebrar a primeira sexta-feira, também o dia de hoje, São Tomé. Também na intenção de Ida Maria Liciardi, Maria Ângela Liciardi, Manuel Cabello Neto, Jurandir Cabello, também Margarida Josefa da Silva, 3º ano de falecimento. Por todos os que estão em casa, e não pode ver a missa, né? Porque a igreja está aberta, poderia vir, mas quem está no grupo de risco ainda é prudente que continue em casa. E a gente transmite as missas e podem participar de lá. Também por todos os que estão doentes, que estão convalescendo, também os que morreram essa semana, né? O número também foi bastante alto de pessoas vítimas dessa pandemia. Vamos rezar por todos eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.
Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, pois comprovado é seu amor para convosco. Para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Todos em pé, proclamação ao Santo Evangelho. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje esta primeira sexta-feira do mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje também, dia 3, dedicado a São Tomé. E hoje a nossa oração, que começou com a adoração ao Santíssimo Sacramento, é sempre direcionada a pedir a Deus a misericórdia para que de fato essa pandemia termine o mais rápido possível. Que Deus nos dê a sua graça, nos acompanhe nessa trajetória que já dura já há algum tempo, né? E assim que Deus provenha o necessário para que a gente possa enfrentar, já estamos enfrentando, mas derrotar o inimigo de forma a poder retornar à nossa vida como de costume. Por isso, o Sagrado Coração de Jesus é sempre uma oportunidade de intensificarmos a nossa oração e demonstrar a nossa fé, mesmo diante de um povo, de um mundo tão descrente, tão São Tomé antes da conversão, né? Porque São Tomé era um homem muito teimoso, né? O ruim das pessoas inteligentes é a teimosia, né? Acredita só no que vê, acredita só no que pensa, acredita só no que acha que é a verdade. E com isso se tornam pessoas difíceis, pessoas perigosas, né? Perigosas em relação a si mesmo, porque na sua ignorância intelectual, né, o fato de saber as coisas e ao mesmo tempo ter uma ignorância de não ouvir a verdade, de não ouvir as outras pessoas, serem fechados em torno de si mesmo, no seu universo particular, se tornam então perigosas em relação a si mesma, porque acabam se expondo a situações de risco, a situações de perigo, né? Quantas pessoas inteligentes por aí, tantas pessoas estudadas nas melhores universidades, que apesar de termos aí um número de 60 mil pessoas já falecidas por conta dessa doença, ainda não acreditam que essa doença é capaz de tirar a vida de alguém. Até médicos, né? Quando eu vejo médico falando tanta bobagem, não acreditando no potencial de destruição, eu digo, mas ele estudou aonde, né? Qual é o seu argumento? De onde vem a sua força de negação? E aí eu descubro que não vem dos estudos, porque os estudos dizem exatamente o contrário do que essa pessoa afirma, mas da sua própria convicção, né? A convicção pessoal torna ignorante a pessoa mais estudada desse mundo. Essa é a força do inimigo, né? Que faz cegar uma pessoa que tem uma capacidade de poder enxergar mais do que as outras, mas que na verdade não consegue, não enxerga, porque ela só enxerga para dentro, né? É a visão invertida. Em vez de eu enxergar para fora, eu enxergo para dentro. Então eu enxergo só aquilo que eu quero ver. E, portanto, argumento, justifico todas as coisas da minha forma de pensar. E, portanto, perigoso, né? Porque se torna uma pessoa vulnerável às coisas do mundo. E não só vulnerável às coisas do mundo, como também se torna uma ameaça às outras pessoas, né? Olha o exemplo das pessoas que andam em alta velocidade pelas ruas por aí. Quando você chama atenção, ela fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Como que correr o risco é um problema dela. Se ela morrer, ela que optou, foi escolha dela, e o problema é dela. E a gente sempre diz, mas tudo bem, se você morrer, o problema é seu mesmo, você que se lascou. Agora, quando você mata uma outra pessoa, quando você atropela alguém, quando você fere uma outra pessoa, aí já não é mais o seu direito, aí já não é mais a sua liberdade de poder tirar a própria vida, mas sim algo que vai além. Então você se torna um inimigo para mim, né? Uma pessoa que não acredita em certas coisas, que expõe a sua vida em risco, que é capaz de fazer coisas, vão além do limite da preservação e da segurança, dizendo que ela faz o que ela quer, que se ela morrer o problema é dela, é uma pessoa perigosa.
porque ela pode não morrer sozinha. Ela se arrisca e arrisca a vida dos outros também. Então a minha liberdade não vai além daquilo que eu imagino, no sentido de que eu tenho que respeitar a vida das outras pessoas. Por isso que a gente tem todo esse cuidado. São Tomé era uma pessoa perigosa também, né? Por que perigosa? Porque, imagine, uma comunidade de 12 apóstolos, fora os discípulos, que contavam mais uns 60, 70, né, e todos eles muito felizes pela ressurreição de Jesus. E Tomé afronta, né, 70 pessoas, afronta todos os outros apóstolos que tinham uma intimidade direta com Jesus, dizendo na sua forma cética, né, inteligente sim, ele é muito inteligente, muito bem informado, mas cego às coisas de Deus. E, portanto, duvida do testemunho de Pedro. Duvida do testemunho de João, os dois que foram correndo lá e viram que Jesus, a tumba estava vazia e que Jesus tinha ressuscitado. Duvidam de Madalena, que teve um contato pessoal direto com Jesus, né? Ele até ridicularizava, humilhou, né? Sabe aquele tom pejorativo de uma pessoa que chama a outra, você é uma mulher, né? Como se fosse uma diminuição, uma humilhação para aquela pessoa. Coisa de mulher, devaneios, coisa como se mulher não fosse inteligente, né? Humilhando as outras pessoas. Por isso que ele é perigoso, porque é arrogante, porque humilhou Pedro, humilhou João, chamando-os de mentirosos, humilhou Madalena, desprezando a sua natureza feminina, como se ela não tivesse capacidade de enxergar as coisas, e a ponto de dizer essas palavras, né? Se eu não ver, né, com os meus próprios olhos, se eu não tocar com as minhas mãos, olha a negação, não vou acreditar. Isso já revela um total fechamento a qualquer tipo de diálogo e qualquer abertura da parte dos amigos, colegas que eram os apóstolos. Então, o que vier de vocês não me interessa, né? Mas Tomé, né, graças a Deus, né, não era tão fechado a ponto de não perceber ou admitir um fiozinho de luz na vida dele. Muita gente da mesma forma que Tomé, né? As pessoas mais simples não têm tanta dificuldade em enxergar Deus, não têm dificuldade em perceber a necessidade de certas atitudes, de certo comportamento, deixando Deus agir na sua vida, porque não coloca obstáculo à ação de Deus. A gente, quanto mais estuda, quanto mais tem mais informação, a gente tem mais dificuldade para poder viver a nossa fé, porque a gente coloca obstáculo, né? Como Tomé colocou obstáculo a essa ação de Jesus na sua vida. E com isso, então, Jesus não desistiu dele, né? Jesus permitiu que no segundo encontro com os apóstolos, Tomé, de alguma forma, estava presente, né? E não foi por acaso. Tomé foi tocado por Deus. Mesmo com todo o seu ceticismo, com a sua cabeça totalmente voltada para si mesmo, ele então ouviu um convite. A primeira vez ele faltou, né? Houve um convite primeiro, vamos estar reunidos, ele simplesmente não apareceu, né? Revelando a sua frustração, a sua falta de fé, mas no segundo momento esteve presente. Talvez por curiosidade, né? Uma das vantagens de algumas pessoas terem amizades, de terem contato, mesmo desprezando o outro, porque Tomé conviveu com os outros 12 apóstolos, essa convivência gera uma situação interessante, não racional, né? Porque por racional Tomé nem iria, mas por alguma desconfiança, por uma curiosidade. A curiosidade, tentar saber o que faz com que esses 10 apóstolos, porque um já tinha se perdido, estão se reunindo lá em oração, na expectativa de ter um encontro pessoal com Jesus. Eu mesmo não acreditando, no caso de Tomé, aquilo intriga, mas não tem lógica, não tem razão. Jesus morreu, não ressuscitou coisa nenhuma. Eles tiveram uma alucinação. A Maria Madalena é uma coitada, mas estranho eles lá, né? Mas a gente tem um elo de ligação. Esse elo de ligação,
né, na convivência que tiveram, é que ativa a curiosidade de Tomé a ir nesse segundo encontro. Não foi por fé, não foi por achar que realmente Jesus apareceu, mas a curiosidade de alguém que tem uma ligação com aqueles 10. E foram até lá para poder então rezar, e ele quer saber. A curiosidade coça, né? A pessoa fica, mesmo tentando negar, achando aquilo uma besteira e tal, mas tem alguma coisa, eu preciso lá ver, né? E Tomé foi. E foi quando então teve esse contato com Jesus, né? De um contato meio parecido com a de Paulo, né? De uma certa forma, onde Jesus dá a ele, né? Tomé, como é isso? Por que essa arrogância, essa negação, né? de experimentar, de viver a ressurreição de Jesus? Os seus irmãos já disseram que Cristo já tinha ressuscitado e você não acreditou. Porque impôs barreira. Quebra essa barreira. Se quebrar a barreira para você agora, nesse momento, por ter sido um apóstolo meu e ter sido uma pessoa até então equilibrada, que acompanhou, inteligente, que foi até o fim com Jesus, então, quer tocar minha mão? Está aqui, põe a mão. Né? Quer tocar o buraco da lança do soldado aqui no meu peito? Pode pôr a mão. Isso faz você mudar de vida? Essa coisa material faz você enxergar as coisas de Deus? Foi quando Tomé então fez uma profissão de fé, porque tudo aquilo que ele tinha como obstáculo e argumentação para negar a ressurreição de Jesus cai por terra diante da própria experiência de Jesus ressuscitado na vida dele, né? Veja que o Evangelho não diz que Tomé tocou as chagas de Jesus. Simplesmente diante do fato, toda a sua estrutura, onde ele construiu a sua arrogância, a sua forma de ser, desaparece diante então dessa presença de Jesus, que lhe dá a ele uma renovação de vida. E Tomé então se prostra diante de Jesus e com essa frase então, meu Senhor e meu Deus, faz a sua profissão de fé, externando um pedido de perdão. Perdão por ser tão inteligente e ao mesmo tempo ignorante. Perdão por ser uma pessoa arrogante, se achando superior aos outros, né? Se achando superior a Pedro, né? Perdão, Senhor, por ter desprezado a figura feminina de Maria Madalena. De alguma forma também deve ter desprezado a própria mãe de Jesus, né? Que também foi testemunha da ressurreição do Filho. E com isso então Jesus o resgata, né? Perdoando a limitação de Tomé na sua qualidade de ser humano, apesar de todo o conhecimento e informação que ele adquiriu através dos estudos, através da sua forma de curiosidade, de vasculhar e tentar entender as coisas. E Jesus, né, de uma certa forma, é como se dissesse: Tomé, ao longo da sua vida você teve, né, uma capacidade chamada entendimento, mas que não era dom do Espírito Santo. Era uma capacidade sua, através dos estudos, através daquilo que você enxergava com os olhos, através daquilo que você colocava como argumentação racional na sua cabeça. Então você tinha muita capacidade de entendimento humano, mas não tinha entendimento nenhum das coisas de Deus, das coisas divinas. Lhe faltava exatamente um outro entendimento que você nunca ia adquirir através da sua forma de agir, da sua forma de pensar, que é o entendimento dom do Espírito Santo, que foi enviado para os outros 10, mas Tomé não estava presente. Mas na segunda vez que Tomé veio, naquele momento, uma transformação, e ele também recebeu a graça do Espírito Santo, e o seu entendimento humano virou pó, e o entendimento divino, sagrado, que vem do dom do Espírito Santo, fez com que ele renascesse e se tornasse um novo homem, né? De um incrédulo
se tornou um fiel. E assim Jesus o recuperou, né? Era uma ovelha perdida que foi resgatada pela graça de Deus e depois se transformou num dos maiores apóstolos, né? Também missionário, como tantos outros. Então veja a importância dessa ação de Deus na vida dele, né? E como que essa ação de Deus foi ao encontro de Tomé? Através também da oração dos outros apóstolos, que em nenhum momento ficou brigando com eles, porque não adianta discutir com uma pessoa em linguagens diferentes. A pessoa utiliza a linguagem humana, você utiliza a linguagem divina, não tem ligação. Só é possível conversar com uma outra pessoa na mesma linguagem da fé, porque há receptividade, há envolvimento. Agora, quando você utiliza uma linguagem que o outro não utiliza, não tem ligação. E por isso que tantas discussões por aí, tantas pessoas, né, que acreditam em coisas absurdas, ou até não acreditam em coisas verdadeiras, porque utilizam uma linguagem da qual nós não utilizamos e também não vivenciamos. E por isso que há discordância. E eu tentar fazer anúncio do Evangelho para uma pessoa que é descrente, para uma pessoa que usa uma linguagem humana e desconhece a linguagem cristã, a linguagem humana, dificilmente a minha palavra vai conseguir mudar a vida daquela pessoa. Mas eu tenho algo que pode mudá-la, que não é a minha palavra. Posso gastar o meu latim com essa pessoa que ela não muda, ela vai sempre arrumar argumentação para justificar a sua descrença. Infelizmente é assim. Ela sempre vai buscar uma justificativa para poder argumentar e sustentar a sua forma de agir, se autodefendendo contra qualquer tipo de argumentação. A oração. A oração não vem pela palavra, ela entra através do coração, né? Ela entra através da respiração, através do sopro de Deus. Então a pessoa, ela não precisa estar antenada naquilo que está sendo falado, ela simplesmente precisa estar próxima, precisa ter um canal de comunicação. E esse canal de comunicação é a amizade, é saber quem é a pessoa, é o contato que nós temos com ela, e assim esse contato que eu tenho com ela é muito maior a abertura para que Deus possa ajudá-la, independente da capacidade dela perceber ou não essa ação de Deus, e a ação de Deus acontece, né? Por isso que a gente reza para as pessoas que não acreditam, por isso que rezamos para filhos que estão assim meio desorientados no mundo, para que Deus entre por essas vias, que a palavra que eu falo não entra, né? Pelo contrário, é rebatida, é como uma bola de ping-pong. Você lança a bola, ela retorna para você, porque o outro já rebate com força. E assim fica nesse vai e vem e não chega a lugar nenhum. É preciso que algo aconteça de forma a agir internamente. E essa ação é a nossa oração que alcança qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então veja o poder da oração, que é muito maior do que o poder da persuasão, né, da palavra. Então, São Tomé, veja que ele não mudou de vida pela persuasão, conversa com os outros, mas sim pelo contato pessoal, né, no relacionamento com Jesus. Foi isso que lhe mudou a vida. Mas o que preparou esse momento? A oração dos outros apóstolos, com toda certeza. Eles não brigaram, não discutiram, chamando Tomé de teimoso, ou xingando, como as pessoas ficam nervosas e começam a xingar, né? Tem gente que é assim, fica com raiva, não tem mais argumento para poder se justificar, começa a ficar alterada, já começa a xingar, já começa a perder a razão, daqui a pouco já está esmurrando parede, que é fruto da própria ignorância, né? Uma inteligência que se permite aumentar o tom de voz ou agir com violência em relação ao outro, isso é chamado de ignorância, nunca foi inteligência em canto nenhum. E, portanto, não é humilhando os outros que eu me sinto acima, né? Na verdade, é igualando, tendo Deus como referência.